internet se firmar. Muito bem. Estamos pelo Facebook e pelo Instagram para responder essas perguntas que nos chegaram hoje, ok? Eu gostaria de lembrar o seguinte, são muitas perguntas, mais ou menos 45 perguntas que chegaram. Se não der tempo de responder tudo hoje, pelo menos aí no máximo até 1 hora de programa, então eu poderei voltar amanhã na nossa live das 7h30 da noite, amanhã eu completaria a resposta das perguntas que faltarem, ok? Bem, quero lembrar também que muitas perguntas chegam que não têm uma resposta assim clara nos documentos do magistério da igreja. Então o que eu faço é o seguinte, eu dou uma opinião, ok? E aí a opinião fica com ela quem achar que deve ficar, entende? Muito bem. Quero convidar vocês então para nós rezarmos. Pedimos a Deus a inspiração do Espírito Santo para que a gente possa ser fiel à igreja na sua doutrina, respondendo às perguntas de acordo com aquilo que ensina a Santa Igreja Católica, né? Eu gostaria de lembrar que o nosso ato de fé, né? A igreja tem 3 atos importantes: ato de fé, ato de esperança e ato de caridade. Muito antigo, desde criança eu aprendi. O ato de fé diz exatamente isso: eu creio que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 pessoas distintas. Creio em Jesus Cristo, que padeceu, morreu na cruz para nos salvar. Creio em tudo mais o que crê e ensina a Santa Amada Igreja, porque Deus, verdade infalível, lhe o revelou. E nesta fé eu quero viver e morrer. Veja, creio em tudo mais o que crê e ensina a Santa Mãe Igreja, porque Deus, verdade infalível, o revelou. E é nesta fé que eu quero viver e morrer. Então eu quero pedir a vocês rezarem comigo um instantezinho, invocando o Espírito Santo, para que a gente possa exatamente fazer isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesta noite. Acendei, Senhor, em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, sobre todos nós o teu Santo Espírito, para que tudo seja criado, Senhor, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nesta noite apreciemos retamente todas as coisas, todas essas perguntas, Senhor, que chegam, que todas as nossas respostas sejam conforme, Senhor, a santa doutrina católica. E gozamos sempre da consolação do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos começar com as perguntas do YouTube, depois vamos para as perguntas do Facebook. Eu quero explicar o seguinte: essas perguntas chegam na segunda-feira. A pessoa que colhe essas perguntas para mim, ela trabalha até às 6 da tarde. Claro, a editora fecha às 6 da tarde. Então, as perguntas que chegarem depois das 6 horas da tarde, eles não vão chegar até aqui a minha mão. Então, quem quiser mandar sua pergunta, mande a pergunta antes das 18 horas. Eu diria até antes das 5h30, mais ou menos, porque ele tem que preparar tudo para depois me mandar até as 6 horas que ele sai. Então, e nenhuma pergunta é cortada. Não, eu posso até não responder a pergunta, mas eu vou trazer a pergunta para cá. Não tem nenhum corte sobre as perguntas, ok? Bom, a primeira pergunta vem do a pessoa que se identifica como JHS, né? É o nome de Jesus em hebraico, Yeshua, né? O hebraico só escrevia as consoantes, ele não escrevia as vogais. Meu nome é Juliano e eu gostaria de saber como fazer um bom exame de consciência, quais documentos, guias usar, é necessário invocar a presença de Deus. Juliano, é muito importante invocar a presença do Espírito Santo, ele clarear a nossa mente, fazer a gente lembrar
a gente se lembrar dos nossos pecados, entende? Eu peço sempre também à Virgem Maria que me ajude a fazer o exame de consciência, entende? Que o Espírito Santo me mostre os pecados que eu cometi, que eu devo confessar. Agora, como é que você pode fazer? Eu escrevi um livrinho, Como Confessar, Por que Confessar? Aqui na estante ali. É um livro pequeno. Como é que você se prepara para uma confissão? E ali eu apresento um exame de consciência. Como é que você faz o exame? Uma série de perguntas que você responde para você mesmo. Baseada em quê? Baseada em duas fontes importantes para a análise da nossa consciência. Os 10 mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, e os pecados capitais. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. Né? Onde é que nós caímos? Onde é que nós erramos? Entende? Se você quiser, você pode até ir anotando. Depois você confessa diante do Padre. Tem que confessar diante do Padre. Né? Então, tá aí. Então, eu acho sempre bom, sabe, invocar, assim, a ajuda, o auxílio de Nossa Senhora, o auxílio, né? Seu anjo da guarda, o auxílio do Espírito Santo. Yusuf Khalifa, professor, o Leviatã é um demônio. Poderia falar dele no contexto em que é citado na Bíblia, também sobre Bemote? Bom, o Yusuf, veja bem, o Leviatã não era considerado um demônio, era um monstro, né? Um monstro marinho lá da mitologia fenícia, que a tradição no Antigo Testamento colheu essa figura aí como um monstro que podia fazer mal para as pessoas. Mas eu nunca li uma interpretação assim nos manuais da Bíblia de que ele fosse interpretado como um demônio. Você pode até ser, mas eu não tenho assim, clareza de ter lido alguma coisa nesse sentido. Né? E o tal de Bemote, né, é também um monstro dentro da mitologia judaica, né, que também apareceu aí, né, que depois com o tempo foi desaparecendo. Né? São lendas de muito tempo antigo. O povo antigo, quando não tinha ainda muita cultura da ciência, de certas coisas, tomava essas figuras aí como legendárias. Né? Muito bem. Hector Silva, professor Felipe, quando rezamos o terço, alguns deles têm no texto, perto do final, no agradecimento, infinitas graças vos damos, soberana rainha, etc., termina com, antes do salve rainha, se usa a palavra para mais vos obrigar. Muitas pessoas mudam a palavra para obrigar, essa palavra está errada. Foi um erro de tradução ou é apenas... Não, a oração foi escrita assim mesmo, né? Para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve rainha. Mas não é obrigar no sentido de dar uma ordem a Nossa Senhora. Para mais nos obrigar no sentido de para mais nos colocarmos debaixo da vossa proteção. Entende? Esse é o sentido. Né? Mas o original está assim mesmo, né? Para mais nos obrigar, vos saudamos com a salve rainha. Mas entender que esse mais nos obrigar é o seguinte: cuida de mim, porque eu estou debaixo da vossa proteção. Esse é o sentido. Nanda SDN. Professor, o Papa afirmou que não houve multiplicação dos pães. O Papa não disse isso. Eu não entendi isso, não. Ou magia, como ele disse. Eu vou explicar o que eu entendi que o Papa falou. Jesus fez ou não esse milagre? Não foi milagre? Fiquei em dúvida porque sempre aprendi que foi milagre. Foi milagre. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1335, fala o milagre da multiplicação dos pães. Que ele fala que é figura da Sagrada Eucaristia. Porque assim como Jesus distribuiu ali os pães, hoje ele distribui também os pães. Só que esses pães hoje são ele mesmo. O que o Papa quer dizer? O Papa quer dizer o seguinte, que não houve um ato mágico de Jesus, no sentido assim de uma magia, houve um milagre. Pelo poder dele, de poder tirar tudo do nada. E o grande poder de Deus é esse, meus irmãos, tirar alguma coisa do nada. Entende? Então, Cristo mostra o seu poder divino quando ele multiplica o pão sem precisar de matéria-prima. Aí é milagre. Né? O Papa não negou o milagre da multiplicação dos pães. Não foi isso que eu entendi. Jarilis
Dean, o senhor já pensou em transformar suas lives semanais em podcasts também? Ou já olha para dizer para você, rapaz, me falta tempo de fazer as coisas. Eu vou até dar essa sugestão aqui para a pessoa que me ajuda aí nas lives, né? Se houver possibilidade, a gente pode até transformar em podcast. Alexander Ricardo Maia, professor Felipe Aquino, é possível uma pessoa que não foi crismada e casou, ter o casamento anulado, considerado nulo esse casamento, mesmo depois de anos de casado, hoje já separado? Pode. Eu conheço pessoas que tiveram a declaração de nulidade depois de casado com filhos. Porque se o casamento foi nulo, foi nulo. Não importa se o casal depois teve filhos, se não teve filhos, se foi crismado, se não foi crismado. A única exigência para ser casado na igreja é ser batizado. Não é, a exigência não é a crisma também. É bom que a pessoa seja crismada. Mas se a pessoa é batizada, ela já pode receber o sacramento do matrimônio. Agora, a nulidade, se ela aconteceu, aconteceu. Então o tribunal vai dizer, o seu casamento não valeu, desde a celebração, porque houve aí falha de consentimento, ou outras falhas, são 19 razões. Eu escrevi um livro, Família Santuário da Vida, onde eu coloco um capítulo inteiro sobre essa questão de nulidade. Quando é que um tribunal declara a nulidade de um casamento? São 19 razões que o Código de Direito Canônico traz. Então eu trouxe ali explicadinho um por um. Quem quiser conhecer isso, o livro chama-se Família Santuário da Vida, é o último capítulo. Tiago Morassi, minha dúvida seria sobre a Vulgata. Vejo diversas pessoas utilizando trechos do Novo Testamento e trazendo uma tradução do grego, mas não seriam todos os livros neotestamentários atuais traduzidos do latim, uma vez que os originais se perderam no tempo, os copistas faziam cópias da Vulgata. Tiago, veja bem, tem duas fontes da Bíblia. Porque os livros da Bíblia foram escritos, vários deles em hebraico e vários foram escritos em grego. Então, o que São Jerônimo fez, ele traduziu, né, a Bíblia, lá por volta do ano 340, em Jerusalém, ele traduziu do grego e do latim, ok? Para, do grego e do hebraico para o latim. Né? Isso ficou sendo chamado de a Vulgata. Depois tivemos uma nova Vulgata do Concílio Vaticano II que deu uma aperfeiçoada nisso aí. Então tem textos que vêm do hebraico direto, outros vêm obrigatoriamente do grego, porque o livro original foi escrito em grego. Então o que acontece é que nós temos cópias originais em hebraico e cópias originais em grego. Entende? Aí é que surge uma diferença num caso ou no outro. Muito bem. Perguntas que chegaram agora pelo Facebook. Fabiano Silva. Olá, professor, espero que esteja bem. Estou bem, Fabiano, com a graça de Deus. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram a Igreja Católica e a criticam, afirmando que ela perseguiu e torturou e queimou pessoas na fogueira na Idade Média, que às vezes até eu me ponho a refletir sobre isso. Gostaria que o senhor me explicasse qual deve ser a postura do católico nessas situações. É correto dizer que a Igreja de Cristo errou? Veja, a Igreja, ela não erra. Quem erra são os filhos da Igreja. O Papa João Paulo II, no ano 2000, ele pediu perdão pelos pecados dos filhos da Igreja. A Igreja é sã, a Igreja não tem pecado. Bom, agora é todo o caso da Inquisição. A Inquisição, meus irmãos, é o ponto mais difícil de ser estudado na história da Igreja. Porque a Inquisição, ela foi muito longa, mais de 500 anos. Agora, o porquê aconteceu a Inquisição é uma história longa que não dá tempo de eu contar aqui. Surgiu uma heresia tremenda lá por volta do ano 1200, em que eram os cátaros, né, que acreditavam em dois deuses, um deus bom e um deus mau, que provocavam uma série de confusões, né, e que os reis e o próprio povo pegavam esses cátaros e o povo colocava na fogueira. Porque era um pecado contra Deus. Então a pena tinha que ser maior do que um pecado contra o rei, que era o crime de lesa majestade. Bom, infelizmente, eu não tenho tempo de dar uma boa explicação aqui. Eu vou sugerir duas fontes para você estudar.
Bom, primeiro eu escrevi um pequeno livro, né, que é o seguinte: você sabe o que foi a Inquisição? É um livro pequeno, é um resuminho, mas tem uma explicação bastante boa dentro da coleção Formação Católica. Essa coleção que eu venho escrevendo aqui já faz tempo, já tem mais de 20 opúsculos desse aqui. Aqui você vai ter um entendimento do que foi a Inquisição. Agora, quem quiser um estudo aprofundado, detalhado, aí pode ler o livro completo que eu escrevi para entender a Inquisição. Esse livro aqui, aí é um estudo completo, eu levei praticamente uns 10 anos estudando esse assunto, estudando muitos livros, né? Muitos livros bons, né? E esse livro aqui, ele tem quantas páginas aqui? 300 páginas, em tamanho grande, né? Então, eu sugiro que, você que fez essa pergunta, né, a Inquisição tem que ser entendida no contexto do seu tempo. Veja, os inquisidores eram santos, São Domingos de Gusmão, São Raimundo Penhaforte, São Pio V. O Tribunal da Inquisição não foi essa loucura que se fala por aí, não. Eu quero só dar uma explicação para vocês. No ano de 1998, quando estava para chegar o ano 2000, o Papa João Paulo II fez um simpósio no Vaticano sobre a Inquisição, e ele convidou os 30 maiores especialistas no mundo sobre a Inquisição, independente de religião, de país, de raça, de credo, de ideologia. Bom, daí surgiu esse documento aqui, L'Inquisizione, em italiano. Olha o tamanho dele. São 780 páginas, com 30 conferências escritas no original de cada conferencista. Aqui não tem nada em português, mas tem em francês, tem em espanhol, tem em inglês, né? E eu fui buscar isso aqui no Vaticano para estudar, para escrever esse livro para entender a Inquisição. É um dos documentos que eu usei. Muito bem, esse documento aqui, ele mostra que é completamente diferente do que se fala hoje sobre Inquisição nas escolas e nas universidades. Que houve milhares de bruxas na fogueira. A igreja nunca pôs uma bruxa na fogueira. A igreja nunca pôs ninguém na fogueira. O que o Tribunal da Inquisição fazia? O tribunal julgava se a pessoa era herege ou não. E dava aos cátaros toda a oportunidade de se converterem e de mudarem. Porque eles cometiam também crimes sociais. Bom, quando não havia conversão, a igreja declarava, é o herege contumaz. Contumaz quer dizer, ele não volta atrás. Bom, aí o que acontecia? O Estado, o braço secular, colocava essas pessoas muitas vezes na fogueira. Não era a igreja, era o braço secular. Muitas vezes a igreja pedia clemência. Por quê? Porque os reis estavam levando as pessoas à fogueira à revelia. Então, o Tribunal da Sagrada Inquisição, que foi constituído 200 anos depois que começaram as mortes dos cátaros hereges, para pelo menos julgar. Então, muitos historiadores que eu conto aí no meu livro são unânimes em dizer que a Inquisição, o Tribunal da Inquisição, salvou muita gente da morte. E se não fosse esse julgamento, iria para a morte assim, à revelia. Bom, é um estudo, vocês estão percebendo já que não dá para explicar aqui, mas fica essas duas fontes, né? Você sabe o que foi a Inquisição? Eu escrevi esse livro exatamente por causa disso. Eu sei que muita gente pergunta, e é um assunto que rende para bater na igreja, né? E a obra completa para entender a Inquisição. Muito bem, continuando aqui com a nossa conversa. Liris Delma, o senhor poderia nos explicar a passagem de Mateus 7 e João 7, 24? Porque até onde entendi, cabe só a Deus julgar o próximo. Não devemos julgar nossos semelhantes, no entanto, o irmão também católico veio debater me acusando de estar dizendo que as escrituras se contradizem. Bom, Mateus 7 começa dizendo o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Então Deus manda não julgar mesmo. Diferente daquele que tem o encargo profissional de julgar. Claro, nós temos que ter juízes, temos que ter promotores, temos que ter
não sei, advogados, tem que ter desembargadores, etc. Aí é profissionalmente eles têm que julgar. O que eles falam aqui é não julgar o comportamento do outro, condenar o outro, né? Deixar que Deus julgue. Okay? O versículo de João 7,24, né? Jesus fala, não devemos julgar pelas aparências, mas julgar segundo a justiça. Então aí, não julgar pela aparência, né? Mas vamos ver primeiro, vamos procurar dentro da pessoa a verdade, a justiça. O melhor mesmo é não julgar para que não sereis julgados. Emanuel de Maria. Professor, eu tenho uma pergunta que pode parecer estranha e até engraçada. É difícil mesmo sua pergunta, Emanuel. Deus se ama? Como se daria esse amor? Olha, Deus, Emanuel, o que eu sei dizer para você, Deus mais do que se ama, Deus é o amor. Claro que então Deus se ama. Se Deus é o amor, é claro que Ele se ama. Agora, como é que é esse amor de Deus por Ele mesmo? Aí nenhum de nós é capaz de explicar isso, né? Eu acho que nem São Tomás de Aquino. Eu sou Aquino, mas não sou parente de São Tomás de Aquino. Nerice Viana, professor Felipe, as pessoas que já morreram, que já estão na eternidade, o que elas fazem lá? Elas ficam junto às pessoas que conheceram nesta vida, inclusive os pais vamos ver aqui, os pais que estão lá. O que a igreja nos diz? Há 30 dias levou a minha mãe, eu gostaria de saber um pouco mais. Desde já, obrigado. Ô Nerice, veja bem, quando a gente morre, a gente vai para o chamado Tribunal de Cristo. São Paulo fala, né? A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está determinado que cada um morra uma única vez, não tem reencarnação. E é julgado por Deus. E aí a pessoa tem um destino. Se ela for para a eternidade, para o céu, vai viver com Deus. A visão beatífica de Deus. Jesus, quando fala do céu, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim, a vida eterna, Pai, consiste em que conheçam a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. Que coisa maravilhosa, conhecer Deus e Jesus Cristo. É a chamada visão beatífica de Deus. É um êxtase, é um prazer indescritível. São Paulo fala, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviu, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É inefável, né? Então, é isto, né? Agora, a pessoa pode às vezes estar completando a sua purificação no purgatório, aí temos que rezar por ela. Agora, quem está com Deus na eternidade, no céu, está em comunhão com os irmãos, está em comunhão com Deus. Ok? Se você quiser aprofundar nisso, né, tem 2 livros na nossa editora que falam, um deles, do Dom Henrique Soares, né, um livro que ele chamou de Escatologia, sobre o fim do mundo. Escatologia são exatamente esses últimos acontecimentos, né? E um outro que eu escrevi, um pouco diferente, assim, mais baseado em explicar, o cristão diante da morte. O que vem depois da morte? O cristão diante da morte, o céu, o inferno, o purgatório, o juízo final, o juízo particular, a segunda vinda de Cristo, tudo isso, né, está ligado com a nossa morte. Bem, Antônio Carlos Moreira, boa noite, professor. Em 27/3/2020, o Papa Francisco deu a bênção Urbi et Orbi e concedeu indulgência plenária. Eu rezei pelo Papa, a oração do Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Glória, comunguei, porque participo aos domingos da missa da minha paróquia, celebração fechada. Minha pergunta, o que falta para eu ganhar essa indulgência que ofereci à alma do meu pai? Olha, além disso que você fez, a indulgência manda que a pessoa tenha feito uma boa confissão. Se você fez uma boa confissão antes, então você supriu as necessidades para conquistar a indulgência plenária. Jéssica Rossi, boa noite, professor. Um padre pode negar o batismo a uma criança? Pergunto porque o padre da minha paróquia já disse abertamente
a comunidade que se negou a batizar uma criança porque ninguém da família participa das missas e quando os padrinhos são de outra religião, ele também se nega a batizar. Bom, veja, gente, em princípio, o batismo não pode ser negado para nenhuma criança. Em princípio, vamos dizer assim, no que se refere à doutrina. Não importa se a criança é filha de pai solteiro, mãe solteira, não importa. Se é fruto da inseminação artificial, a criança não tem culpa, ela sempre pode ser batizada. Agora, a igreja faz uma exigência. Qual é a exigência? Né? Que a criança seja educada na fé católica, na fé do Cristo e da igreja. Se o padre não tem convicção, não tem certeza que aquela criança vai ser educada na fé da igreja, então ele pode não querer batizar. Pode sim, aí é uma questão até de responsabilidade do pároco, porque ele vai responder diante de Deus. Então, Jesus falou, não deem pérolas aos porcos. Ou seja, não ministrem os sacramentos de qualquer jeito. Todos os sacramentos hoje a igreja exige uma preparação. É por isso que tem curso de crisma, curso de batismo, né, curso de noivos, etc. Preparação para a primeira comunhão, tudo isso, né? Fábio Braga. Professor, por favor, me explique essa passagem, Êxodo 24, 9 e 11. No versículo 4 diz que Moisés construiu um altar ao pé da montanha, e aí no versículo 9 diz que Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos subiram e viram Deus, e que Deus não estendeu a mão contra os notáveis de Israel. Em capítulos mais na frente, Deus fala que ninguém pode ver ele, caso ver, seria morto. Então, como explicar a subida deles e orar para Deus? Sei que Deus pode, mas porque conta que ninguém nunca viu Deus. Veja, o Fábio, Moisés viu Deus, né? E por isso o seu rosto ficou assim iluminado. Né? Mas o livro do Êxodo fala, ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. O que significa isso? Significa que a visão de Deus como ele é na realidade é uma visão para nós insuportável. Em que sentido? É como se você olhasse para uma luz que te derreteria e vaporizaria. Veja, ninguém consegue olhar para o sol aí ao meio-dia, um sol forte, que pode até queimar as retinas, né? Nem faça isso. Agora você imagina olhar para Deus como ele é. Sol igual a esse tem bilhões no cosmos. Agora você começou a olhar para aquele que criou tudo isso. Então é uma experiência que a natureza humana não aguenta. Ela morreria de emoção, de não sei o quê. Agora, ali foi um caso especial que Deus queria comunicar uma mensagem ao povo judeu. Então Deus, ele se mostrou a Moisés, se mostrou aos 70 anciãos de Israel, de uma maneira assim, velada. Mostrou um pouco, é como Jesus na transfiguração do Tabor. Na transfiguração, Jesus mostrou um pouquinho da glória dele, um pouquinho, para os discípulos terem certeza que ele era Deus. Então, no Monte Horebe, ali, Deus deixou que existe um pouquinho da sua glória, sem, lógico, experimentar toda a glória de Deus, senão eles morreriam. É isso. Certo? Nando dos Santos, gostaria de saber se a traição de Judas, se ele não traísse Jesus, se a profecia se cumpriria de outra forma, ou como Deus é onisciente, se ele já era de fato que Judas iria trair mesmo. Bom, como Deus é onisciente, sabe tudo, ele sabia o que Herodes ia fazer, ele sabia o que Pilatos ia fazer, ele sabia o que Judas ia fazer. Ele não obrigou que ninguém fizesse nada disso. Deus não tira a liberdade de ninguém. Então Deus aproveitou a maldade de todos eles e arquitetou um plano para a nossa salvação. Qual é o plano? Que o Cristo passasse pela cruz e pela sua morte oferecesse a justiça divina, a reparação que a justiça divina exigia para o perdão dos nossos pecados. É isso. Entende? Se não fosse Judas, seria outra coisa. Mas Deus, na sua... O catecismo fala, todos esses acontecimentos foi um teatro que Deus montou para chegar até a morte de Cristo. Não. Deus, conhecendo a maldade dos homens, ele aproveitou essa maldade. Como diz o padre Michel Coar naquele livro, né, Construir o Homem e o Mundo, ele transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação.
Isso é muito bonito. Bruno Santos, professor, qual é a nossa relação com o nosso anjo da guarda? Eu queria... Olha, a relação com o nosso anjo da guarda é uma relação de amizade. O anjo da guarda é o anjo que Deus nos colocou para ser o nosso protetor. Né? A minha mãe rezava a oração do anjo da guarda um pouco diferente que reza hoje. Minha mãe rezava: Santo anjo do Senhor, a quem eu fui confiado por celestial piedade. A quem eu fui confiado por celestial piedade. Iluminai-me, guardai-me, regei-me, governai. Então temos que ter uma relação de amizade com o Santo Anjo. Não pecar. Porque quando você peca, o Santo Anjo fica com vergonha, baixa a cabeça. Entendeu? Sinta o anjo como um amigo que está do seu lado e que você não vê, mas que te protege. Então invoque a proteção dele. Vigiai, guardai, iluminai, governai. Entende? Essa é a razão. Bom, aqui também o Bruno pergunta o seguinte, né? Eu queria adquirir o livro Imitação de Maria, que é um livro muito bonito. Mas na loja da editora Cleófas diz que esse livro está esgotado. Na verdade, Bruno, o que acontece? Esse livro, Imitação de Maria, é um livro da editora Cultor. Cultor de Livros, guarda esse nome. A editora Cultor de Livros publicava esse livro junto com a nossa editora Cleófas. Mas a partir do ano passado, a Cultor cortou essa parceria, não quis mais publicar os livros dela em parceria com a editora Cleófas. Não quis. Paciência, respeitando. Né? Então a editora não tem o livro, mas quem tem é a editora Cultor de Livros. O dono da editora é o Eduardo, né? Muito, muito bom. Pode entrar no site aí, na internet, Cultor de Livros, que você vai achar esse livro para você adquirir. Mônica Pereira, professor, minha filha se desviou da Igreja Católica e é protestante. Quando ela engravidou, ela ficou morando comigo e o genro também. Antes de minha neta nascer, eu pedi para batizar e ela falou que ia deixar e depois de nascida minha filha desistiu. Hoje minha neta tem 3 anos e eu faço minha pergunta: eu posso batizá-la sem autorização dos pais? Ô Mônica, a igreja diz que não. Não. A gente só pode batizar sem autorização dos pais em caso de perigo de morte. Em caso de perigo de morte, se a pessoa estiver correndo risco de morrer, aí pode batizar independente da vontade do pai e da mãe. Mas na situação normal, tem que convencer os pais ao batismo. Davi Lemos: olá professor, Felipe, estou fazendo um estudo bíblico e gostaria de saber se o dicionário bíblico de John L. Mackenzie é recomendado para os leigos. Ô Davi, está aqui o Mackenzie, eu tenho ele comigo, eu estou mostrando aqui porque é o dicionário que eu uso. O dicionário de teologia que eu uso é isso, o dicionário bíblico de John L. Mackenzie. Eu gosto. Quando eu tenho dúvidas aqui sobre a Bíblia, é uma das fontes que eu uso para tirar minha dúvida. É da editora Loyola, né, do John Mackenzie. Muito bem. Sérgio Marcos: bom dia, professor. Tem 3 perguntas. A Reforma Protestante foi um movimento exclusivamente religioso, acabou se transformando num movimento também político. Por quê? Porque os príncipes da Alemanha, que eram mais de 400, que a Alemanha não era um país unificado, era formado de principados. Esses príncipes estavam em briga com a igreja em Roma e tinham interesses em ficar com terras e propriedades da igreja na Alemanha. Então eles apoiaram Lutero. Então acabou que a Revolução Protestante se transformou em uma revolução também social e também política. Entende? Eu tenho um livro que eu escrevi, está aqui na prateleira, para entender a Reforma Protestante. Quem quiser entender a fundo o que aconteceu em 1517 com a Reforma, por que aconteceu tudo isso, não, por que a igreja perdeu 1/3 dos seus filhos. Leia esse livro, para entender a Reforma Protestante. Depois ele pergunta: por que existem tantas igrejas protestantes? Porque Lutero adotou o livre exame da Bíblia. Ficou com só a Escritura, abandonou a tradição da igreja, abandonou o magistério da igreja, ficou só com a Bíblia.
E pior ainda, a Bíblia é interpretada por cada um. O chamado livre exame da Bíblia. Aí você já viu, né? Cada cabeça é uma sentença. O próprio Lutero diz isso. Cada cabeça é uma sentença. O Dr. Scott Hahn, que era protestante, presbiteriano, agora católico, né, escreveu aquele livro maravilhoso. Nós já publicamos aí 4 livros dele, né? O Banquete do Cordeiro. Ele diz que há mais de 30 mil denominações protestantes. E eles não têm um credo, não têm uma unidade. Eles têm nostalgia da unidade, porque por causa de perder a crença no Papa, perder a crença na tradição da Igreja, se multiplicaram aos milhares. E por último, eu queria saber se a reforma teve algum ponto positivo que venha a ter contribuído para a história da Igreja. Ô Sérgio, de todo o mal a Igreja sabe tirar um bem. O bem maior que a Igreja tirou da reforma protestante foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento começou em 1545, foi até 1563, foram 18 anos em que a Igreja reviu tudo aquilo que Lutero tinha questionado, porque ele tinha questionado 95 teses contra a Igreja Católica. A Igreja não alterou nada. Mas a Igreja se debruçou sobre ela mesma, sobre a doutrina, e aí surgiu a chamada grande contra-reforma católica, que foi uma maravilha. O Concílio de Trento foi um concílio tão forte, tão bom, que, veja bem, ele terminou em 1563. O outro concílio que nós tivemos foi só em 1870. 300 anos depois. Uma coisa impressionante na história da Igreja. Nunca nós ficamos tantos anos sem... Por quê? Porque o Concílio de Trento foi tão forte. Tanto é que o século XVI é chamado século dos santos. Aqueles santos depois da Reforma Protestante, São Filipe Neri, Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Pedro Canídio, São Carlos Borromeu, São Roberto Bellarmino, esses santos fizeram uma santificação na Igreja impressionante. O século XVI foi chamado de século dos santos. Então, Deus sempre sabe do mal tirar o bem, né? Senão, disse Santo Agostinho, ele nunca permitiria o mal que acontecia. Fátima Bilato Pérez: boa noite, professor. Minha vizinha é evangélica e diz que vai rezar para mim. Eu disse que podia, fiz certo? Fiz certo. Deixa rezar. A fé delas é levada da Igreja Católica. Entende? O que os nossos irmãos separados têm de bom, eles levaram da Igreja Católica. A Bíblia, a fé e as orações. Eles aprenderam da Igreja Católica. Lutero era um monge agostiniano, né? Muito bem. Maria Cristina Soares de Souza: por onde passou e onde está a Arca da Aliança? Maria, ninguém sabe. A Arca da Aliança se perdeu, se dissolveu. Realmente ninguém sabe onde pode ter ficado essa Arca da Aliança. Ivonildo Alves: boa noite, professor. Sabemos da transcendência de Deus, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. No caso da criação de Lúcifer, aqui me refiro à onisciência. Deus não saberia que ele iria se rebelar. Olha, veja bem, não é só o caso de Lúcifer, todos nós, Deus, na sua onisciência, ele sabe tudo. Para Deus não existe passado, não existe futuro, para Deus tudo é presente. Agora, quando Deus cria cada um de nós, seja os anjos, seja nós, Deus cria por amor, um amor profundo por cada um de nós. Agora, se a pessoa se rebela contra ele, livre da vontade de Deus, Deus sabe, a sua onisciência. E ele faz tudo para que isso não aconteça. Agora, por que Deus sabe? Porque a pessoa realizou a opção dela errada. Não é Deus que obriga uma opção errada, não. Porque a pessoa optou pelo mal, Deus sabe. Mas não é ele, né, que determina esse mal. Não existe predestinação. É um aspecto muito difícil da teologia, essa pergunta. Porque nós não conseguimos entender perfeitamente Deus. Então, a gente não consegue explicar essas coisas que se referem a Deus com profundidade. Nunca nós saberemos, né, uma resposta completa para uma pessoa desse tipo. Uma pergunta desse tipo. Nunca espere. Leia Regina
de Felton. Sou católico e amo minha religião. Acredito nos ensinamentos, porém às vezes me questiono em várias questões. Eu peço desculpa que essa pergunta de vocês ficou cortada. Eu não tenho a segunda parte aqui, peço desculpa. Eu quero dizer o seguinte, nós não podemos questionar as coisas que a igreja ensina. Eu comecei aqui o programa, vocês vejam bem, eu estava falando do ato de fé, né? Só um minutinho. No ato de fé nós rezamos, né? Creio em um só Deus, em três pessoas, famílias distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em Jesus Cristo, etc. Creio em tudo o que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Nesta crença, nessa fé, eu quero viver e morrer. Meus irmãos, a igreja não tem erro na doutrina. A igreja é infalível em termos de doutrina. Não em termos de ciência, mas em termos de doutrina. Nosso credo tem 2000 anos e nunca mudou. Nunca um papa cancelou o ensinamento de um papa anterior. Nunca um concílio ela ensina isso com toda a segurança. Por quê? Porque Jesus falou claro na Santa Ceia para os apóstolos. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. João 16, 12 e 13. Eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês. Mas vocês não estão preparados. Mas quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. Toda a verdade. Meus irmãos, ser católico de verdade, fiel, é nunca duvidar do ensinamento da igreja. Nunca. Eu posso dizer assim, meu Senhor, eu não consigo viver isso, mas eu não vou questionar isso. Eu não consigo, Senhor, viver isso que o Senhor está mandando, por causa da minha fraqueza, mas eu não vou questionar isso. Nós não podemos ter, seria um ato de orgulho e de soberba, de querer mudar as coisas que a igreja colocou para nós, que ela recebeu de Cristo e dos apóstolos, entende? Aí seria uma ousadia da nossa parte, entende? A gente pode até desobedecer o que a igreja manda, mas a gente não pode achar que a igreja esteja errada. Luciane Nunes, professor, meus pais são divorciados e estão cada vez mais afastados de Deus. Meu pai parece não ter fé alguma e minha mãe, que sempre foi católica, diz que não confia mais nos representantes da Igreja de Cristo. O que devo fazer? Bom, primeiro, com relação ao seu pai, Luciano, se aproxime dele, reze por ele, ofereça algum sacrifício por ele, a penitência por ele, sim, uma esmola, as orações, o texto que você reza, o jejum que você faz, ofereça pela conversão dele, continuamente, até ele morrer. Com relação à sua mãe, diga para sua mãe o seguinte, que ela não pode ficar olhando para os homens da igreja. Ela olha para Cristo. Se Cristo a decepcionar, então ela deixa de ser católica, mas o Cristo não vai decepcionar ninguém. Se a gente for católico, meus irmãos, por causa dos outros, nós estamos roubados. Né? O profeta Isaías fala, o Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem, ao invés de confiar no Senhor. A gente confia nas pessoas. Quem está me assistindo aqui agora, eu sei que confia em mim, mas não pode ser uma confiança absoluta, porque eu posso errar. Todos os seres humanos podem errar. Agora, em Deus, não. Deus você pode confiar de maneira absoluta, porque Deus nunca vai errar, nunca vai me decepcionar. Então, conta isso para sua mãe. Entende? Muito bem. Maria do Carmo Silva, desde que surgiu a notícia para fechar as igrejas devido à pandemia, o nosso pároco não apareceu em nenhum momento para confortar as pessoas. Não teve nada na Semana Santa e muito menos na Páscoa, por esse motivo. O Maria do Carmo, isso foi complicado para todos os padres, sabe? Eu sei que isso é complicado. O padre também, ele é um ser humano, ele tem também seu receio de contaminação, ele tem que obedecer ao bispo. Então, melhor é não julgar, sabe?
Eu fico feliz porque aqui na minha cidade as igrejas estão abertas. A catedral nossa abre durante algumas horas, né? Aqui no dia domingo da misericórdia, lá de ontem, a gente pôde comungar aqui, tinha 3 ministros distribuindo a Eucaristia na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Né? Na igreja, na outra paróquia aqui, o Santíssimo saiu pela rua. Graças a Deus. Agora, não julgue o padre, não reze por ele. Deixe que o próprio Cristo, né, cuide dele. Uma pessoa que se intitula Menina Feliz, sobre a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, qual a sua opinião? O senhor acha que isso foi Deus quem mandou, devido à forma que o mundo está, ou é coisa do homem? Está tendo... Veja, é coisa do homem, da nossa fraqueza. O pecado original, ele enfraqueceu a natureza humana, então surgiu na história do homem a doença, surgiu na história do homem a morte. Não é Deus que manda. Deus é perfeitíssimo. Quem é perfeitíssimo não faz o mal. Agora, Deus pode permitir. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência para a gente fazer o bem. Se a gente opta pelo mal, Deus deixa acontecer. Porque Deus é pai, mas Deus não é paternalista. Deus não fica passando a mão na cabeça da gente para não te errar, não. Errou? Vai arcar com as consequências. Por que surgiu esse vírus? Não sei, não se sabe ainda. Mas houve um motivo para esse vírus surgir. Esse motivo pode ser independente da vontade humana ou pode ter sido dependente da vontade humana, não sei. Agora, Deus sempre pode impedir, colocar a mão e não deixar que o mal aconteça. Por isso que a gente reza, pedindo a bênção de Deus, pedindo a proteção de Deus. Agora, às vezes Deus permite o mal. Não que Ele queira, mas Ele permite. Mas Santo Agostinho diz que quando Deus permite o mal, é porque do mal Ele sabe tirar um bem. Então, que bem Deus pode tirar dessa pandemia? Olha, eu já li tantos artigos aí de tanta gente dizendo coisas boas que surgiram disso. As pessoas sendo mais solidárias, as pessoas, né, deixando o pecado, as pessoas rezando mais, uma série de coisas. Não há como negar, meus irmãos, que o pecado da humanidade é muito grande. É muito grande. Estamos vendo aí agora o Supremo Tribunal Federal aprovando aí a questão do aborto para a criança anencéfala. Mataram uma criancinha só porque ela tem um defeito de formação. A criança defeituosa, a criança especial, devia ser a criança mais amada. Porque ela clama por mais amor por causa da deficiência dela. Agora a nossa legislação não, manda matar. Isso brada a justiça ao céu. Entende? Eutanásia, matar o velho antes da hora. Casamento de pessoas do mesmo sexo, contra a lei de Deus. Deus fez o homem, fez a mulher. Então, as profanações de sagrado que a gente vê, é muito pecado na história da humanidade, que Deus, sabe, quando Ele vê a gente dançando na beirada do abismo, com o perigo de cair no abismo, às vezes Deus tem que puxar a gente para fora, nem que seja com violência, para que a gente não caia no abismo. Porque nós ficamos preocupados com a vida nesse mundo, mas Deus, meus irmãos, está preocupado com a nossa vida eterna. A vida nesse mundo, meus irmãos, não passa de 100 anos. Ou 100 e pouco aí, que alguns conseguem. Mas a vida eterna não acaba. A vida eterna não acaba. Então, a vida nesse mundo é uma quireirinha perto da vida eterna. Então, Deus, Ele está preocupado com a nossa alma. E nós estamos preocupados com o nosso corpo. É por isso que a gente não entende as ações de Deus às vezes. Bom, Anderson Garcês, bom dia, professores. A palavra de Deus nos fala da importância de sermos batizados, de renascermos do Espírito. No programa amanhã, eu trago a sua pergunta e eu vou trazer também de uma outra pessoa que faltou aqui, que eu já falei. Me perdoe, me desculpe, porque às vezes na hora de escolher as perguntas do Facebook, às vezes dá uma falha. Tudo bem. Kyoko Kuzumoto, é do Paraná. Gostaria de saber por que seu secretário apaga as perguntas que eu faço. Que eu posso ter certeza que não apaga.
Se não chegar até mim, foi algum erro, algum problema de processamento. Como eu acabei de contar aqui agora. Cortou a pergunta aqui do Anderson. Não foi deliberadamente, foi algum defeito aí na hora de colher a pergunta do Facebook. Paulo da Silva, professora, eu assisti o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. No início tem uma cena na qual Jesus é tentado e pisa na cabeça de uma cobra. Isso tem algum significado bíblico? Tem, Paulo. Ele é que esmaga a cabeça da serpente. Nossa Senhora, quando a Bíblia fala que é a mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, vai esmagar em que sentido? Ela trouxe o Salvador. Ela trouxe aquilo que esmaga a cabeça da serpente. Quando Jesus vence o demônio lá no deserto, ele esmaga a cabeça da serpente. Quando Jesus vence o demônio na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente. Claro que esse esmagar a cabeça da serpente é uma figura, é uma analogia. O demônio não é uma serpente. O demônio é um anjo decaído. Leire Souza, os santos têm apenas poder de intercessão ou podem nos ajudar diretamente sem depender do pedido a Deus? Podem nos socorrer instantaneamente ou essa é a função do nosso anjo da guarda? Não. A função do anjo da guarda é uma função do santo, é outra. Né? A igreja acredita tanto na intercessão dos santos, meus irmãos, tanto, que para cada profissão tem um santo. Não é? É a igreja que coloca isso. Patrono daquela profissão. São Lucas, patrono dos médicos. São Cristóvão, patrono dos motoristas. Não é? E assim por diante. Né? Porque a igreja acredita que cada profissão tem que ser protegida. Tem as cidades, tem santos protetores. As igrejas têm santos protetores. Né? Agora, o anjo da guarda também atua. Quem faz sempre o milagre é Deus. Eu tenho um livro que eu escrevi, A Intercessão dos Santos e o Culto aos Santos. Também eu falo das relíquias. Nesse livro eu explico direitinho o que a igreja ensina sobre tudo isso. Entende? Os santos diante de Deus, eles intercedem por nós sem cessar, oferecendo a Deus os seus méritos, a sua vida de santidade aqui na terra. E aí Deus, tendo visto os méritos dele, nos concede as graças através do santo. Entende? Muito bem. Carolina Helena Bruno, quero saber qual é o Pedro que Jesus curou sua sogra. É o primeiro Papa, São Pedro. Simão Pedro, é o primeiro Papa, apóstolo de Jesus, Carolina. Nelson da Ruda, Nossa Senhora viveu na Terra quanto tempo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Olha, quando Jesus morreu, Nossa Senhora devia ter mais ou menos aí, se ela ficou grávida pelo Espírito Santo, né? Mais ou menos com, vamos colocar aí 16 anos, Jesus morreu com 33, vamos somar 16 com 33, quanto é que vai dar? Vai dar 46, 49. Então a senhora devia estar aí perto dos 50 anos quando Jesus morreu. Alguns pesquisadores acham que ela deve ter chegado aos 70 anos, mais ou menos. Mas isso aí é muito difícil de saber, porque não tem nenhum documento histórico que traga a data de falecimento. Pelas evidências históricas de outros acontecimentos, chegam mais ou menos a essa conclusão, mas não é uma coisa absoluta. Jonathan Mateus, sou de Bocaiúva, Minas Gerais. O que é o imprimato? O imprimato, Jonathan, é a autorização que a autoridade eclesiástica dá para você publicar um livro. Por exemplo, todo livro que eu publico, especialmente livros assim de doutrina, deixa eu pegar um aqui para eu mostrar. Eu peço que o bispo dê o seu imprimato. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui está nesse livro O Cristão Diante da Morte. Aqui você vai ver o imprimato que deu o nosso bispo aqui de Lorena, Dom Benedito Beni. Tá aqui, está o brasão dele aqui, e aqui está a assinatura dele, e aqui está escrito o quê? Está escrito aqui o seguinte, né? Recomendo a todos a leitura do livro do professor Felipe Aquino, O Cristão Diante da Morte, etc. tal, e ele autoriza a publicação. Entende? Então, é isso que chama-se imprimato. O Código de Direito Canônico, ele manda que livro de doutrina seja autorizado pela autoridade da igreja para ser publicado, para que não seja
vezes com erro, né? Então é muito importante que haja aí esse imprimato em livros de doutrina. O que mais? Temos aqui. Bom, deixa eu ver que horas são, já são 20h23. Olha, eu vou responder mais uma pergunta só, meus irmãos, porque também já estou cansado. E tem mais perguntas aqui. Eu prometo que amanhã, às 19h30, eu respondo o resto das perguntas, ok? Eu vou responder só a pergunta do Lúcio Júnior. Tem pergunta aí da Graça Jaque, do Cauã, do Heber, do Fabiano, do Mauro, da Regina, do Domingos Arcano. Vamos deixar essa pergunta para amanhã, tá bem? Porque eu tenho outras coisas ainda para fazer hoje. Lúcio Júnior, professor, o senhor poderia falar mais acerca do seu novo livro sobre a Virgem Maria? Será um complemento do livro A Mulher do Apocalipse? Olha, o Lúcio, de certa forma, vai ser um complemento, sim. A Mulher do Apocalipse é uma doutrina sobre Nossa Senhora, onde eu coloco os dogmas, né, os dogmas sobre Nossa Senhora, os 4 dogmas, e coloco as devoções. Nesse livro que eu estou lançando agora, ele está sendo impresso. O pessoal que associou com o do livro, a partir do dia 10 de maio, vai receber esse livro. Nesse livro eu coloco mais o quê? As virtudes de Nossa Senhora. Como é que a gente pode se espelhar nessas virtudes dela para a gente viver essas virtudes? E como é que a gente pode contar com a intercessão dela para viver essas virtudes que nós precisamos viver? Humildade, desprendimento, caridade, bondade, mansidão, paciência, né? Discrição, amor a Deus, amor ao próximo, enfim. Como é que Nossa Senhora nos ensina a viver essas coisas? Como é que ela nos ajuda com a sua intercessão, com a sua graça, a gente viver? Tá bem? Meus irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês até agora. Se Deus quiser, a gente volta amanhã cedo, comentando um pouco o Evangelho do dia. Da tarde, quem quiser, podemos realizar o texto da misericórdia. Nesse período que nós estamos vivendo em casa, eu posso fazer isso. Não sei se depois, quando passar essa pandemia, se Deus quiser, há de passar logo, né? A gente poderá então voltar, tá bem? Bom, que Deus os abençoe. Estou notando aqui uma coisa que eu quero pedir desculpa a vocês. Esqueci de colocar o microfone de lapela. Me perdoe. A minha cabeça, às vezes, meus irmãos, falha. Estou vendo aqui, estavam os 2 microfones de lapela aqui, mas eu sei que o som deve ter ficado baixo para vocês. Me perdoe. De vez em quando acontecem essas coisas. Que Deus os abençoe.